Boa noite para vocês. Eu vim trazer aqui para vocês o primeiro tutorial do canal. E o primeiro tutorial será sobre Illustrator. Esse programinha meio chato que muita gente tem problema, muita gente tem dificuldade de aprender. E ele é bem chato mesmo. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que esse programa que dá suporte para vetor. Então, tentem trabalhar o mínimo possível. Eu sei que material novo foi criado no Illustrator, mas tentem trabalhar o mínimo possível no Illustrator com imagens. Por quê? Porque o arquivo fica muito pesado. Então, quando vocês forem salvar o arquivo, incluam as imagens, porque se você linkar a imagem no seu arquivo, salvar sem essa configuração, quando você mandar ele para mim, no caso, ou você mandar ele pro Drive, alguma coisa assim, ele vai ser imagem e aí acabou tudo, fodeu tudo. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou abrir um arquivo X, do material nacional. Ok, gente. Esse é um arquivo editável do folder de CDP. E algumas coisas assim bem básicas quando vocês abrirem. Não tem muito o que vocês mexerem. Na verdade está tudo em curvas, ó, tá tudo quebrado, texto. O que vocês vão mexer e que tá em texto para vocês mexerem é essa parte aqui. O resto tudo está quebrado. Então, quando você pegar esse material, a única coisa que você tem a fazer é alterar o escritório, alterar o endereço, telefone e e-mail e partiu. Essa parte aqui, ó, que a gente colocou no material novo, é um negócio muito importante que vocês não podem deixar de colocar, não podem excluir por acaso. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que proíbe a impressão de materiais e veiculação na rua sem esse escrito. Não jogue este impresso em vias públicas, mantenha a sua cidade limpa. Existe uma lei proibindo que materiais impressos saiam sem esse aviso. Se a polícia ambiental pegar esse material e ver que esse material está sem esse jurídico, como a gente fala, sem essa informação, a ESEC pode ser multada. A ESEC localmente e a ESEC no Brasil podem ser multadas. Então, evitem ao máximo colocar impresso, que eu falo, galera, é um flyer, um folder. E já aproveito para falar, então, já que eu citei flyer, a gente não vai trabalhar mais com flyer. Já é, muito pedido, muita gente. Por que a gente não vai trabalhar com flyer? Porque não é nada sustentável pra gente, pra nossa imagem, trabalhar com flyer. Flyer passa uma imagem muito pobre, sim, muito pobre, de na maioria das vezes é só uma frente. Então é pobre que eu falo, gente, pobre de informação, de conteúdo mesmo, pobre de visualmente falando, porque é um pedaço de papel apenas. E a maioria das pessoas pega flyer e joga fora. E a maioria das vezes não joga fora no lixo, como deveria ser. A maioria das vezes joga fora na rua, joga fora no chão da escola, joga fora no chão da faculdade, joga fora, deixa em cima do carro, sei lá. A maioria das pessoas não joga fora no lixo. E o que acontece é que isso é muito prejudicial, não só para nossa imagem, como vocês sabem, para o meio ambiente e para nossa cidade. A gente tem que manter a nossa cidade limpa. É uma obrigação nossa, como a Execo, e honrar um dos nossos valores. Então, se você hoje não é sustentável em relação a isso, pensa bem, você está negligenciando um valor teu, enquanto a Execo um valor da organização, e isso, se você for pensar, não é muito legal. O ideal seria que todos nós transmitíssemos a nossa imagem como um todo, respeitando os nossos valores. Então, é isso. Então, sempre que vocês forem mandar alguma coisa assim, flyer, folder, tô dando exemplos, tá, gente? Não que vocês vão fazer tudo isso. Flyer, folder,
algum impresso que vai ser entregue para as pessoas, precisa conter isso, tá? Precisa conter. E é uma obrigação. Se você for fazer, por exemplo, um cartaz A3, que é impresso, mas não vai ser distribuído, não existe isso, sabe? Por que no marcador não tem? Não tem no marcador porque ele é como se fosse um presente. É algo que não vai ser distribuído em grande massa. Então você necessariamente não precisa desse jurídico, tá bom, gente? Então, não façam flyer, não é legal. A gente fez o folder para isso, tem um monte de informação no folder. Vocês podem usar o folder, ele é muito mais bonito, não só visualmente, mas muito mais conteúdo para quem esteja interessado. Não vai ser distribuído feito água. E não adianta, gente. Pode falar que, mas eu não distribuo feito água, a gente não vai fazer isso. Não adianta, gente. Uma hora acontece, uma hora um membro pega esses flyers e vai distribuir na frente da igreja, vai distribuir, sabe, no meio da rua. E às vezes acontece. Já tive casos. Então, acontece mesmo, gente. Então, o que a gente pode fazer é evitar que esse material saia. Então, nenhuma aprovação de flyer está saindo. Então, fiquem bem cientes que a gente não vai trabalhar com flyer nessa gestão. Isso é um direcionamento da ISA. Isso é um direcionamento direto do MC. Não vai existir essa produção de flyer exatamente porque não dá, gente. Não dá porque, tipo, é um material que vai durar, que normalmente durava 6 meses, agora vai durar 1 ano. A gente precisa de mais informação, a gente precisa manter a galera informada sobre o que é a ESEC. E fazer um flyer que não contém muita informação, só tem a identidade visual da ESEC, a identidade visual da campanha nacional, não vai adiantar muita coisa. Tá? Tipo, não adianta muita coisa. Não chama esse público pra gente. A gente não quer isso. Então é isso, gente. Primeira parte, mantenham isso em todas as peças impressas, com exceção de impressas que não serão distribuídas. E se atentem ao fato de não fazer flyer, ok? Não será mais aprovado. Ok. Tá, vou apresentar para vocês essa interface. Essa é a interface do Illustrator CS6, tá bom? Eu tô usando aqui um Mac, ele é diferente, então um pouquinho. Principalmente nos comandos, eu vou tentar deixar para vocês um guia de comandos bem legal, para vocês fazerem download, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, olha aí que provavelmente vai ter um download para vocês. Por que eu tô falando isso? Porque quando você trabalha com atalhos, você torna o seu trabalho muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, se você vai abrir, você não vai perder tempo indo lá em File, Open, procurando, tal. Você já vai dar pra mim é um Command-O, e isso é na maioria dos programas da Adobe. Então, pra mim é um Command-O, pra vocês deve ser um Ctrl-O. E já caiu na página para você procurar seu arquivo, é muito mais rápido e ó, tipo, agilidade, produtividade. Porque quando a gente trabalha com isso é muito fácil da gente se perder no material, é muito fácil a gente tomar horas e nem ver que a gente tá há horas nisso. Então é isso. Essa é a interface do CS6, ele é preto, vocês podem ver. Eu trabalho com 2 telas, então a outra parte está na outra tela que não vai pegar para vocês, então aquela parte aqui em cima que tem stroke, que tem opacidade, essas coisas, tá na outra tela, então... Mas isso não vai afetar porque, enfim, tá. Ferramentas gerais. Essa ferramenta é basicamente a ferramenta de seleção normal, que vocês usam para selecionar o material, de selecionar
tudo mais. Basicamente, é básico isso. Então, se você tá lá com o conta-gotas e você quer selecionar o seu arquivo, alguma coisa para você mudar de lugar, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai pressionar V. Pressionou V, ele vai mudar para seleção. E vocês podem conferir que aqui, ó, toda vez que você colocar em cima, vai aparecer o nome da ferramenta e o atalho da ferramenta. Então, se você quer... Essa seleciona, basicamente, se você criar um vetor, vamos aqui, criei um vetor, ok? Isso que a gente chama são nós. Quando se cria um vetor no Illustrator, isso que a gente chama são de nós. Então você pode mover esses nós, você pode modificar esses nós. E a dica mais simples que eu dou quando você for trabalhar com nós é para usar essa ferramenta aqui. Ela é especificamente para nós. Então, clicou aqui, arrastou, ele já vai direto. Quando você trabalhar com nós, você pode usar a ferramenta de seleção também e clicar em, para mim é Command, para vocês deve ser Ctrl. Clicou aqui, ele vai usar a ferramenta de seleção de nós sem precisar você clicar na ferramenta, entendeu? Então você pode usar a ferramenta de seleção direta sem realmente estar usando, é só um atalho, é só uma dica. Clicou Ctrl, segurou Ctrl, apertou aqui, puxou, ele vai. Sempre que você quiser aumentar um vetor, aumentar alguma coisa, proporcionalmente, sempre clique em E, tipo, clica mesmo, clica e solta. Segura, pra mim é Option e Shift, pra vocês deve ser Alt e Shift. Segurou aqui, ó, ela vai aumentar proporcionalmente o nó que você puxou. Então você não precisa puxar ele diretamente, entendeu? Se você quer só isso aqui como um todo, clicou Ctrl, clicou Option, Shift, no caso Alt, Shift, ó, ele vai proporcional. Sempre procurem fazer todos os materiais de vocês, aumentando tudo que vocês tiverem proporcionalmente. Isso evita que vocês façam a olho nu, então se a gente já tem aqui, por exemplo, se a gente já tem esse shape aqui num tamanho, se você quer aumentar proporcionalmente para poder fazer eventualmente alguma coisa, sei lá, a marca de corte tá errada, você quer arrumar isso, tá aqui, ó, só isso. É só proporcional. Se você for puxando um por um, corre o risco de não ficar proporcional e depois você perde toda uma dimensão. Então procurem sempre trabalhar com isso. Uma dica que eu dou sempre no Illustrator quando vocês estão mexendo é que quando vocês forem criar um texto, a maioria das pessoas faz isso. O que acontece quando você faz isso com o seu texto? Seleção de zoom é Z, tá, gente? Então, Z, seleção de zoom. Ok. Por que não fazer isso? Vou mostrar pra vocês por que não fazer isso. Tá vendo isso? Nunca façam. Nunca façam. Por quê? Você tá esticando o texto. Você quer aumentar? Beleza, aumenta. Do mesmo jeito que eu falei pra vocês, proporcionalmente. Option,
Shift. Sempre. Option, Shift. Principalmente para o logo. Nunca, nunca, nunca façam isso. Entretanto, se vocês fizerem correto, vocês devem fazer assim com o texto. Clicou T, ferramenta de caixa de texto. Abre uma caixa de texto bonitinha. Dá Ctrl V dentro dessa caixa. E ó, trabalha com a caixa de texto. Olha que fácil. Sempre que você fizer isso, ó, você não vai prejudicar seu texto. Então você pode fazer isso. É muito mais dinâmico o trabalho que você vai ter. Esse é o jeito correto de utilizar a caixa de texto dentro e utilizar texto dentro do próprio Illustrator. E sempre com Option, Shift, com Alt Shift pressionados para aumentar proporcional. Quando você tem uma caixa de texto, você não consegue aumentar sem ser por aqui. Então você aumenta aqui, basicamente. Seleciona tudo, né, obviamente, Brenda. Seleciona tudo e aumenta por aqui. Por isso que esse é o jeito mais correto de se utilizar uma caixa de texto. Tudo fica mais simples, mais fácil. Você não deforma uma fonte, você não deforma uma tipografia. Ok, quero ver minhas opções de caixa de texto, já que eu tô falando de texto. Ctrl T. Apareceu aqui, ó. Fonte. Aqui você pode usar a fonte que você quiser. Pode usar a forma dela, se vai ser itálica, se vai ser bold, se vai ser bold, se vai ser condensada. Uma dica sobre fonte para vocês. Sempre que vocês usarem fonte condensada, procura não usar num texto corrido. Então, se vocês tiverem um texto corrido, não usem fonte condensada, porque ela vai atrapalhar muito a visão. A leitura de quem tá lá lendo o arquivo vai prejudicar muito, muito mesmo. Quando eu falo isso, não só é pessoalmente, mas como eu estudei isso, então a recepção do material é muito ruim quando se tem fontes condensadas, fontes itálicas e fontes manuscritas, sabe? Fontes desenhadas. Esse tipo de fonte não é para texto corrido. Se quer um texto corrido, a melhor indicação de fonte que eu posso dar é que você use uma fonte que tenha serifa. Brenda, o que é serifa? Tá, essa é uma fonte serifada. O que é serifa? Serifa é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso é a serifa da fonte. Então, se você não tem uma serifa, tem uma fonte dura, tá vendo? Uma fonte reta. Uma fonte que não tem conexão uma com a outra. Então, se você, por exemplo, usa a que a gente sempre usa, é essa fonte certa. Então, é isso, gente. Aqui, ó, fontes serifadas. Deixa um texto de vocês muito mais conectado. Então, por que a gente colocou essa fonte especificamente para fonte de texto? Porque essa é a fonte que mais deixa as pessoas confortáveis em ler os textos, tá? Então, nada de colocar 5 linhas de texto e vir aqui e colocar, por exemplo, a 900. Não, gente. Você passou de 4 linhas de texto, eu digo 4 linhas corridas, na verdade 3 linhas corridas. Passou de 3 linhas corridas, não usem fontes grossas, sem serifa. Essas fontes são para texto.
de chamada, para título de chamada. Então, esses vocês misturam com, no caso, quero ter uma fonte para chamar atenção e ao mesmo tempo diferenciar do título. A gente tem uma opção para isso, a gente tem a Pacífico. Então, vai construir um texto, usa 900 para o título, usa Pacífico para texto de chamada, para diferenciação de chamada. Então aqui, fez isso é só para mostrar para vocês o quanto que a importância de utilizar a fonte. Texto, miríade não, desculpa gente, museu. E aí você vai variando entre 100, 300 e 500. Então se você tem a fonte com espessura de 500, você usa ela para destacar algum texto, porque ela é como se fosse um bold maior. Tá? Então, fonte é isso. Voltando aqui a explicar as ferramentas, essa é a varinha mágica, como a gente fala, de seleção. Para que ela serve? Com essa varinha, por exemplo, se você tá na... Deixa eu abrir o arquivo. Tá, eu vou fechar aqui. Ele é muito pesado. Então é o seguinte. Você tem um arquivo aqui. Vocês sabem, para abrir esse material aqui, ele tá como se fosse um power clip do CorelDRAW. É uma junção, é uma composição. Para você tirar essa composição, você vem aqui, ó, Release Clipping Mask. Então você tira a seleção. Quer fazer a seleção de novo? Make Clipping Mask. É basicamente uma máscara do Photoshop. Você quer uma máscara para que fique só nesse local. Só que tudo que no Illustrator, tudo que está dentro dessa máscara, você tem que acessar. Como você faz para acessar? 2 cliques. Deu 2 cliques, não funcionou? É porque aqui está dentro da imagem. Então você pode clicar aqui, ó, e apagar e vai dar no mesmo daquela hora. Aqui você tem tudo que está dentro. Então aqui você tem os vetorzinhos da malha. Para que serve a seleção, que é a varinha? Você pode selecionar de vários jeitos. Você pode colocar para selecionar, por exemplo... Vou ensinar um jeito mais fácil, sem ser a varinha, porque eu quase não uso a varinha e ela não é muito eficiente. Vocês vão lá em seleção e coloca lá same, seleção, same ou seleção, select, same ou seleção e o mesmo. Vai aparecer lá pela aparência, você pode selecionar pela aparência, você pode selecionar pelo stroke e pelo preenchimento e pela borda, só pela cor de preenchimento, pela cor da borda, então do stroke, e pelo peso do stroke. Então você tem tipo um peso de 2 pontos no stroke,
você pode selecionar todos que tem 2 pontos de stroke. Aí você vem aqui, Fill Color. Vai selecionar os mesmos, todos que tem essa cor de azul mais escuro. E aí você pode, por exemplo, mudar. Esse mouse meu é horrível. Você pode mudar a cor e colocar uma outra cor de, tipo, mais rápido. Então, foi lá, trocou rapidão, viu? Então, usou aqui, é isso. Esse é o jeito mais fácil de você mexer nesse material, nessa máscara aqui e nesse vetor, nessa malha, desculpa. Pra você, se você quiser mudar para uma cor que não tem aqui, vale ressaltar que azul claro, cidadão global, roxo, talentos globais, verde, jovens talentos, vermelho, roxo. E esse cinza foi em alguns materiais gerais que foram pra fanpage, então fizeram alguns compartilháveis. Foi isso aí. Então, sei lá, quer colocar um azul diferente pra fazer um anúncio sobre alguma coisa relacionada a ESEC. Quer colocar o azul da ESEC. Vai lá e vai variando. Você vai colocando o azul mais escuro, depois coloca o azul mais claro, igual esse aqui. Aí você coloca o azul meio tom e depois um outro tipo de azul. Ok, já tô falando demais. Então, vamos lá. Sei que a gente tem bastante gente que já sabe mexer, mas essa é a ferramenta mais importante do Illustrator, porque quando se trabalha com, como o próprio nome já diz, com ilustração e essas coisas, quando você vai vetorizar alguma coisa, você usa Pen Tool, basicamente. Então, eu quero fazer um triângulo igual esse. Seleciona P, tá, gente? Essa é a ferramenta. Clicou aqui. Eu quero fazer, sei lá, alguma coisa e preciso da minha base reta, viu? Eu cliquei lá do outro lado. Opa! Cliquei lá do outro lado e ele foi reto. Olha só, engraçado. Quando você clica Shift, você consegue fazer exatamente um triângulo, ou um retângulo, ou um quadrado, caso você queira, com as bases retas. Então você não tem, tipo, isso. Você vai na sorte, saca? E não fica assim reto. Tá vendo? Não fica reto. Sempre que vocês puderem, dê um Ctrl R, Command R. E utilizem guias para poder marcar onde começa, onde termina uma área de trabalho, um artboard de vocês. Então, diagramar texto, usem isso aqui, ó, e deixem uma margem de respiro na peça. Pode pôr aqui uns 2 centímetros. Vou dar uma dica. Aqui, se você tiver com as suas guias com lock, tira o lock, tá? Faz isso, dá um Ctrl C, como se fosse algo normal. Ctrl V, vem cá e ó. Copia e cola, que você tem mais tamanho sem precisar ficar medindo. Então, isso é muito mais fácil. Então, você tem aqui, faz a mesma coisa em cima, 2 centímetros. Já não foi o mesmo. Brenda, como é que eu faço pra fazer isso aí que você tá fazendo? De duplicar? Como é que você duplica? Aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Clicou Option, Alt, arrastou. Olha só, você tem uma nova... Você tem a mesma coisa que você tem aqui, só que aqui. Como que eu faço pra deixar ele reto? Sempre reto, sempre Shift.
apertado. Inclusive, quando você vai criar isso, como é que você faz para deixar reto? Shift. Se vocês perceberem, ele tem o Illustrator trabalha com linha de interseção. Então essa linha verde significa que você está bem retinho. É a base, é onde liga o fundo com a parte de cima, se houvesse, entendeu? Então você consegue seguir a base mais facilmente, tá bom? Ok, caixa de texto, eu já falei pra vocês. Caso vocês tenham, tipo, uma elipse e vocês queiram escrever assim, ó, em torno, usa essa ferramenta aqui, ó. É a Type on a Path Tool. No caso, você tem isso aqui, é um path. Então, vocês usam aqui, ó. Tudo que vocês escreverem vai em torno. Então, vai utilizando o seu elemento. Então, caso vocês queiram escrever assim, usem essa seleção. Se você quer escrever verticalmente, como tem aqui, você pega essa ferramenta. E aí você tem verticalmente dentro de um elemento, fora de um elemento. Ferramenta de linhas. Linha segmentada, um arco, uma espiral, um retangular com grid. Então cria grids. Inclusive, gente, isso vale para todos. Então você quer criar uma coisa reta. Ó, isso aqui não tá reto. Mas eu vou clicar Shift para vocês, ó. Tá vendo? Ele vai proporcional. Sempre procure utilizar o Shift. Sempre. Tá bom? Esse é o Paintbrush. Basicamente, se você pintar isso aqui, ele vai virar um vetor depois. Vai virar uma linha. Tá vendo? Cheio de nozinhos. Tudo isso são nós. Então você pode, ó, clicar e apagar um só. Bom, tô selecionado isso aqui. Eu quero apagar só isso aqui. Você vem aqui, ó, com Shift E. E, ó. Quero apagar só essa parte aqui, ó, que tá fora. Ele vai apagar só no que tá selecionado. Você pode passar aqui, que não vai apagar, aqui que não vai apagar. Se passar na área que tá selecionada, ele vai apagar. Então eu quero apagar só essa ponta aqui. E não quero apagar tudo. Se você quiser apagar tudo, só seleciona e apaga. Mas eu quero apagar só essa pontinha aqui. Sei lá pra quê. Passou a borrachinha aqui, apagou. Tá bom? Então eu tô mostrando só as que vocês vão utilizar. Então, ferramenta de perspectiva, vocês não vão usar tanto como material, tá? Todas as ferramentas de reflexo, de escala, de shape, de tudo. Mesh Tool também. A gradiente vocês podem usar, vocês vão criar um gradiente. Aí o gradiente vocês coloquem, tipo, igual no Photoshop. Esse aqui, né? Shift I. Mentira, só I. Apertou I. Ele vai selecionar a cor. É importante para quando vocês querem a mesma cor, vocês vão aqui, clica aqui. E selecionou a mesma cor. Então se você criar colocar M lá, para criar um polígono, você criou com a mesma cor. Essa ferramenta da hand, da mãozinha, basicamente serve para isso, ó. Está ampliado, você não tem como, você quer só selecionar para girar, você pode até estar com, ó, botar com seleção. Se eu fizer isso, eu mudo totalmente a imagem. Se eu clicar espaço e arrastar, eu uso a hand, que é para ir mexendo na minha área de trabalho, tá?
Então eu posso percorrer minha área de trabalho sem mexer no meu arquivo, na minha malha, no meu vetor. Tá bom? Quando vocês utilizam o Shift-O, vocês podem conseguir ver, ele não tá aqui, tá na outra tela, mas aparece aqui no canto de vocês, é exatamente o tamanho do artboard de vocês, tá bom? Então vocês podem trabalhar com isso. Se você quer aumentar o artboard, vem aqui, ó. Esse é o artboard, essa é a área de trabalho de vocês. Área de trabalho vocês área de trabalho, beleza? Zoom, como eu já falei pra vocês, Z. Quero deixar do mesmo tamanho da minha tela, só essa parte. Ctrl-O, não, me tiro Ctrl-0, ou Command-O, Command-0, desculpa de novo. Command-0, você tem 100% da tela. 96%, como diz aqui, porque não tá 100% da tela. Aqui, se eu der um Command-0 aqui agora, ele vai pegar 99%. Então esse é o mais próximo da imagem total, é como você vai ver a imagem na tela. Então, se tem um tamanho X, isso é ótimo para vocês olharem como é que o texto vai estar, se ele está muito pequeno, se ele vai dar leitura, se ele não vai dar leitura. Em peças físicas, o mínimo que vocês podem usar de fonte é fonte no tamanho 7. Isso é um padrão mundial, é um padrão de design. Então o mínimo é 7. Isso é o básico de leitura no impresso. Mas lógico que isso depende do tamanho do impresso. Para flyer é 7. Para cartaz A3, que é bem maior, o 7 fica bem grande. Então, sei lá, você pode usar um 3. Tudo isso, você tem que ter um senso de trabalho. Então, você colocou no 0 aqui, deu 0, como a gente fala. Viu a imagem toda, percebeu que o texto aqui tá muito pequeno, o jurídico tá muito pequeno, o cartaz. Cara, tipo, aumenta, porque não vai dar leitura quando você imprimir, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. Tá, as ferramentas que mais vocês vão utilizar. A gente vai fazer um overview, um básico, porque vocês mandaram poucas questões, então aqui você pode mudar o material. Então, se você vai colocar multiply, se você vai colocar normal, esse é o efeito que você vai dar. Sempre tem normal, e essa é a transparência. Então, aqui eu tenho uma transparência de 30, tá vendo? Você pode fazer por aqui, na aba de transparência. Se a sua não estiver selecionada, vai lá em Window ou Janela e seleciona lá Transparência. Transparency. Aqui, meu tá em inglês. Tá bom? O que mais vocês vão usar? Ferramenta de parágrafo. Muito importante, gente. Criou o texto. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É isso que eu tava falando pra vocês. Tirou aqui. Ele vai tentar diagramar no melhor jeito, que não vai ter esse traço. Então, usem a caixa de texto para vocês darem espaço. Diagramem bonitinho. Diagramação é um negócio muito chato, mas é muito necessário para deixar não só bonito visualmente, mas como legível, que dê gosto para quem tá lendo de ler o material. Então, é sempre conseguir trabalhar com o melhor jeito. Então, aqui, ó, muito importante, se você tem uma caixa de texto, você consegue fazer isso. Você consegue trabalhar com a diagramação desse texto. Então tá lá, ó, gente. Tirou o hiperlink. Show. Todo mundo agradece.
quer colocar esse texto justificado. A melhor dica que eu tenho para dar para vocês é que usem sempre essa justificação com a linhada esquerda ou a linhada direita. Nunca essa aqui. Por quê? Porque senão você vai ter que pegar um tempo aqui, ó, e diminuir cada espaço aqui. Cada espaço, manualmente. Então, o que você faz? Faz assim que fica bem melhor. Mas assim, não é muito recomendado não que você justifique um texto. Não é muito legal. Apesar de a gente usar bastante. Então aqui você já tem as fontes, né, tudo mais. Procurem aqui usar o espaçamento, ó, você tem 48 de fonte. Se você usar 48, ele fica muito apertado. Sempre uns 2, 3 pontos a mais. Isso aqui é uma linha com a outra. Isso vai economizar bastante espaço de vocês. A entrelinha, sempre automático. Ou no 0. Mas nunca mexam assim muito não entrelinha, porque dá uma confusão na hora de ler absurda. É muito ruim para quem tá lendo. Então aqui, ó, você tem opções aqui também. Você pode colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, tudo small caps. Ou normal. Transparência já falei pra vocês. Parágrafo já falei pra vocês. Caractere também já falei pra vocês. Pathfinder. Como utilizar o Pathfinder? Tá. Vou dar uma demonstração bem simples aqui pra vocês das funções do Pathfinder. Essa ferramenta aqui, ó, como tá escrito aqui, ó, você pode subtrair a área de um shape. Então o shape tá aqui, esse shape, ele vai tirar essa área que tá dentro da outra e vai cortar. Tá vendo? Você tem essa aqui, você vai unir. Então você criou um elemento só agora. É mais fácil de trabalhar. Você tem esse aqui. Ai, esqueci de dar um como dizer aqui. Você tem esse aqui, ele vai fazer uma interseção. Então, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a interseção dos dois. Então você deu aqui, ele vai pegar só essa parte. Vai criar um componente só com essa parte. E aqui ele vai juntar os dois, excluindo a parte que tem os dois. Essa interseção aqui, que antes era só ela que ficava, agora ela é a única que sai. Esses são os modos do Shapes, não é o Pathfinder. O Pathfinder é só onde você encontra. Aqui você pode... eles não vão funcionar. Você pode dar um merge, que é a mesma coisa aqui do Unite. Você pode dar uma outline. Tá vendo? Ele fica em outline. Você pode dar a mesma coisa do intersect. E aí você vai mudando. Esse aqui é trim, merge. Esse aqui você vai fazer o merge dos dois. Esse aqui você vai cortar. Tá vendo? Fica só a parte do meio. São basicamente as mesmas ferramentas. Então isso aí você usa pra quando você está trabalhando com vetores, tá bom? Se você tem um texto aqui agora, você quer você tem dois textos, na verdade. Tá vendo? Eles estão separados assim, sei lá, você quer dar colocar tudo igual, do mesmo lado, você quer ali esse negócio, ó, vem aqui, tá vendo?
Você tem os dois, você quer alinhar os dois. Mas você quer alinhar esse aqui diretamente com esse aqui. Então você quer pegar o mesmo alinhamento desse e transferir para esse. O que você faz? Não vai ficar arrastando. Ai, tá certo, tá errado. Olha, não. Vai demorar muito. O que você pode fazer para ir rápido? Você vem aqui, ó. Opa. Você vai lá, transform, align. O que você faz? Você quer fazer isso aqui, ó. Fazer esse alinhamento aqui. Então você vai aqui, ó. Pela imagenzinha você consegue ver. Você quer selecionar com o meio. Você quer selecionar os dois, ó. Tá vendo que os dois se juntaram? Agora são um só. Você selecionou. Sempre seleciona os dois e clica de novo no que você quer selecionar como principal. Então você vai copiar esse aqui. Então se você vai colocar no meio, ele vai copiar e vai colocar em cima daquele lá. Tá bom? Basicamente é isso. Você pode distribuir os elementos. Você quer trabalhar com espaçamento. Clicou aqui, selecionou. Esse é o básico. Quero deixar um espaçamento de 2.83, 4, 5 pixels. Tá vendo? Quero pôr 10, 11. E aí sempre que vocês forem criando novos textos, tá vendo? Às vezes você copia, você cria um texto e ele fica muito diferente. Você quer colocar o mesmo diagrama mais bonitinho? Coloca o mesmo espaçamento para todos, tá bom? Olha, fica bem, assim, bonito visualmente. Fica bem alinhado. E aí aqui você pode selecionar se você quer alinhar com seleção, alinhar com artboard. Então se eu colocar aqui, por exemplo, isso aqui só, selecionar aqui com o meio, ele vai exatamente pro meio do artboard. No meio. Então ele tá exatamente no meio, no centro. Tá bom? Mais coisas. Acho que é isso que a gente vai ter pra falar. Cor aqui. Se quiser mexer com as cores. Só esse aqui tá bom. Trabalhar com layers. Essa é a parte de layers. A parte de layers a gente explica mais pra frente. Porque daí a gente pega só um pra isso. Aqui a gente pode controlar o stroke. Então aqui se você colocou você quer colocar um stroke aqui, ó. Sei lá, às vezes você tem a fonte, mas a fonte não tem bold. Você não tem a família inteira, não tem bold. O que você faz? Coloca o stroke pequeno. Aí, ó, de 0.25, já dá um destaque pra fonte. Tá vendo? Cuidado com isso. Não vai colocar, tipo, 5 de stroke aqui, ó. Vai ver a merda que vai fazer. Aí. A merda que fica. Não, tá bom? Então, é isso, gente. Trouxe pra vocês algumas ferramentas básicas, umas dicas, assim, para trabalhar melhor com esse arquivo. São bem básicas as dicas. E porque, como a gente teve pouquíssimas dúvidas, e foram dúvidas muito gerais, então, tipo, como que eu uso Illustrator? É bem difícil, assim, num único tutorial de pouco tempo, eu falar tudo pra vocês. Então, é isso, gente. No próximo tutorial a gente pode falar mais especificamente sobre layers. A gente pode falar mais especificamente sobre o material, se vocês quiserem. Mas aí vocês mandam lá, por favor. Vou até colocar aqui, ó, para vocês copiarem o link do material do aplicativo. Tá bom, gente? Então, olha aqui. Esse é o link da Forms do Podio. Então, se vocês têm dúvidas, por favor, mandem pra cá, pra gente não ficar falando, sabe, 3 milhões de coisas, a gente não falar muito geral sobre tudo, porque às vezes não ajuda muito vocês. Se eu ficar aqui falando 3 horas de um conteúdo geral,
talvez acrescente, mas talvez não seja o que vocês queriam aprender. Então manda lá bem resumida, tipo assim, eu não sei como trabalhar com os nós do Illustrator. Eu não sei trabalhar com artboard, como é que eu faço pra criar um novo artboard? Como é que eu faço pra alinhar meus textos? Como é que eu faço pra usar o stroke? Como é que eu faço pra mexer com transparência? Dúvidas bem peculiares, de preferência, para que a gente fale bem, assim, especificamente, para resolver a dúvida de vocês. Tá bom? Se vocês não tiverem dúvida, acabou o tutorial. Aquelas. Não, brincadeira, a gente pode falar como eu fiz hoje. Porque a gente teve dúvidas aqui, mas dúvidas muito específicas. Não foram muito específicas. Então, tá bom. Como editar e usar as malhas da campanha. Eu expliquei, assim, basicamente como é que você edita as malhas. Mas aqui, ó, quando eu instalar a fonte... Deixa eu abrir aqui. Quando eu instalar a fonte que tá no Drive, mesmo assim dá erro de fonte e não salva alterações do arquivo. O que eu faço? Gente, uma dica que eu dou pra vocês em relação à fonte: instalem sempre a fonte de vocês na base do Windows ou na base do Mac. Então, sei lá, um exemplo, no Mac, dá 2 cliques, você vai abrir lá, tipo, a parte de fonte, tá lá, instalar fonte. Só que, uma dica que eu dou pra vocês é que vocês utilizem aplicativos que vão facilitar a vida de vocês. Então, se vocês têm... vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá, pra vocês entenderem. Tá. O que eu uso no meu computador? O que eu usava na agência que eu trabalhava. Eu usava esse programa. Font Explorer. Só que eu acredito que ele não tenha para Windows. Acho que é só para Mac. Tá, o que você pode fazer com esse aplicativo? Você pode juntar todas as suas fontes num lugar só. E você pode colocar para visualizar ou para usar ou não a fonte, ativar ou desativar essa fonte. Então, se você não está usando a fonte, você desativa. Ele ativa automaticamente também quando você abre um arquivo. Então, se você abrir o Illustrator e ele vai perceber que a fonte está faltando, ele vai, na hora, olhar e ver se na base de fontes do seu Font Explorer você tem essa fonte. E ele vai separando por famílias, tá? Então, se ele perceber que você não tem essa fonte, ele vai falar, você tem essa fonte faltando. Se ele tiver a fonte, vai falar, você quer ativar essa fonte? Aí você clica lá, ativar. Tá bom? Vocês podem procurar mais, eu posso até deixar no link alguma coisa de outros mais específicos para Windows, tá vendo aqui, ó? Vamos ver se tem. Parece que tem, olha só. Porque ele é pago. Então, vocês podem usar a fonte de teste para ver se vocês gostam. Ele basicamente é uma gestão mesmo das fontes que você tem. Aqui tem escrito Font Management. É isso, basicamente. Ele consegue integrar o seu sistema com as fontes. Ele tem funções bem fáceis. Uma interface bem legal. Interface, tanto faz. Se quiser falar em português, inglês. Então, você tem fontes, informações das fontes. Então, você tem as famílias, ele separa pelas famílias as fontes. Então, fica tudo bem organizado no seu computador e você não precisa ficar instalando no Windows, instalando no Mac. Então, gente, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Tentem procurar um aplicativo para fonte que vocês consigam
instalar elas dentro do aplicativo e ele faça essa junção com o sistema, tá bom? Porque daí facilita a vida de vocês. Eu acho que vocês não vão ter mais esse problema de salvar com a fonte e ele acusar que a fonte não tá salva ou não salvar sem alteração no arquivo. Tá bom, gente? Então é isso. Esse foi o primeiro tutorial. Vai um pouquinho demorado. Desculpem, mas vocês não contribuíram muito com a gente para que a gente tivesse um assunto foco. Então tentem mandar sempre pra gente pela... Assim, na próxima segunda-feira não é mais tutorial. Próxima segunda-feira a gente vai ter conteúdos novos, a gente vai ter tipo aplicativo. Então eu trouxe esse aplicativo de fontes. A gente pode falar mais sobre ele na próxima semana. A gente pode falar sobre ele ou sobre, sei lá, se vocês querem falar sobre MailChimp. Como é que eu uso MailChimp? O que serve o MailChimp? Onde se aplica? Que situação se aplica o MailChimp? Manda pra gente, sei lá, vocês querem falar sobre um aplicativo que vocês nunca viram, mas vocês querem aprender como é que usa. Manda pra gente que a gente vai estudar e a gente vai trazer pra vocês como é que funciona o aplicativo e em que ele vai ser útil. E, mais importante, compartilhar com a rede. Então, se você usa o aplicativo X, compartilha com a gente. A gente vai estudar ele pra poder fazer uma aplicação na rede. Falar, gente, olha, esse aplicativo é bem legal pra isso, então todos vocês podem usar, só instalar, a gente link pra vocês, mais, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada, gente. E contribuam lá, deem um joinha aí pra gente. Se inscrevam no canal pra receber as informações, tá bom? Mais boa noite pra vocês. Espero que tenha sido de alguma valia esse tutorial. Dúvidas, reclamações, meu e-mail tá aí pra isso. Me xinga no Facebook, me xinga no comentário do YouTube se não gostou. Espero que tenha gostado, tá bom? É bem simples, bem overview mesmo. Então, é isso aí. Valeu, gente. Obrigadão.